Araújo e nós começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos receber aqui um convidado muito bacana, Guilherme Lobão, que é responsável pela coluna CBN Sabores, também pelo Hub Comida de Pensar. Acabou de chegar e eu vou adicioná-lo aqui à conversa, esse super fera. Oi, Guilherme, tudo bem? Fala, Marcelo, beleza, meu caro? Você está me ouvindo bem, me vendo Ou bem? agora funcionou, né? Agora funcionou. A gente vou falar que a gente está recomeçando porque tivemos um pequeno problema com cerca de 10 minutos, né? A live deu uma travada, fiquei sem ouvir o som do nosso convidado, né? Mas estamos recomeçando. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui a presença de Guilherme Lobão, jornalista, professor da área de comunicação, da UNB, da UDF, especialista na área de gastronomia, na área de cultura. Vamos ter um super papo hoje. Guilherme, a gente se conhece aí desde o ano 2001, né? Que bacana. Muito obrigado aqui, honrado com a sua presença hoje. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado demais por ter me recebido aqui. Saudade de tu. Você foi meu anfitrião quando eu chegava estagiário lá no Jornal de Brasília, em 2001. Entendeu? Já recebido com trote e tudo mais, né? Os trotezinhos de cultura. Trote do bem, né? Vale dizer. Legal, até se falava imitando o João Donato, né? Acho que eu imito. Sim, imitava o João Donato, imitava uns caras aí, cara, sei lá. Pegava alguns estagiários aí. No meu não deu muito certo, porque a galera começou a rir quando você começou a fazer, entendeu? E aí eu saquei logo assim. Legal. Bacana. E como é que começa essa sua. Bom, agradecer mais uma vez a presença do Guilherme, a presença de todos. O Guilherme é super ocupado, ele tem coluna de rádio, ele tem hub aí na internet, vai falar sobre tudo isso. Ele está escrevendo o roteiro de uma série, é professor, como eu acabei de falar, tem várias atividades, então ele é ocupadíssimo. Mais uma vez, gratidão aí pela sua presença aqui. Legal, eu que agradeço, Marcelo. Guilherme, como começou a sua relação com o jornalismo? Então, o jornalismo começou enviesado, porque eu queria artes cênicas, minha mãe me impressionou, porque falou assim, você vai morrer de fome fazendo teatro e tal. E aí eu resolvi morrer de fome fazendo jornalismo. E aí, enfim, aí eu entrei no jornalismo, mas sempre com interesse e o viés cultural. Então, meu interesse era teatro, era cinema, era música. Né? Então, eu começo o jornalismo na Católica em 98, logo assim, acho que no segundo semestre eu já começo a trabalhar, na verdade não, no terceiro semestre eu começo a trabalhar já na área. Eu trabalhava antes de telemarketing, eu fazia bico em casa de festa, né, fritando salgado, servindo cerveja para o garçom levar, limpando copo, prato e tal, para fazer uns bicos, não por necessidade, mas por vontade mesmo de estar trabalhando e tendo um dinheirinho aí. E fui cair já no meu estágio, no terceiro semestre da faculdade, trabalho na Agência Brasília, né, com o Hamilton Almeida, que se tornou um grande amigo meu, saudoso Hamilton Almeida, né, que nos deixou aí. E logo depois eu me encontro contigo via Ana Galuf, né, que você também conhece, professora Ana Galuf, que eu tive aula de rádio com ela. Hoje eu sou professor de rádio, jornalismo, trabalho em rádio também, né, já há muitos anos. E chego, então, por indicação da Ana Galuf, ao Máximo Manzolillo, que é também saudoso Máximo Manzolillo, que também nos deixou Grande precocemente. Máximo. Pois é. Lá no Caderno Viva do Jornal de Brasília. Então era o Máximo, o Ricardo Mendes, aí tinha você, tinha o Joconda. Fernando Brasil, Joconda, nossa querida Joconda. Joconda, que eu sou parceiro de Joconda, né? Joconda criou, junto com o Morricone, o Serginho Morricone, né? Seu companheiro, o Slow Film, Festival Internacional de Cinema e Alimentação, que é um festival que eu sempre tive no meu coração, sempre acompanhei. E hoje eu tenho o prazer de ser colaborador, né? Como curador gastronômico do festival, né? Então eu atuo assim também hoje nesses vieses, né? Mas no jornalismo eu comecei cobrindo música, cinema, show, muita música brasileira, né? A gente conversava demais sobre música brasileira, né, Marcelo? Então a gente dividia lá os discos que chegavam, os livros, para a gente ver quem vai fazer o quê, quem vai fazer a resenha, cabines de imprensa de cinema. E acabou que o cinema se tornou a parte central da minha cobertura jornalística, né? Logo eu fui trabalhando tudo quanto é festival, já cobri o Festival de Brasília antes mesmo do jornal,
Ou seja, na Católica a gente conseguiu ser até a cobertura oficial do do Festival de Brasil de Cinema Brasileiro, eu acho que em 99, né? Antes disso eu já acompanhava o festival desde 96, né? Meus 16 anos de idade, né? Assistindo o Baile Perfumado naquela telona no Cine Brasília maravilhosa, e nunca mais larguei o cinema brasileiro. Hoje eu sou membro, né, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né? Então a Abracine é muito legal, né? A Abracine, a gente já publicou aí 4 livros de compilados de melhores filmes, né? Já feitos, né, no Brasil. Eu participo de 3 dele, tem um agora no Prelo para sair, né? De filmes fantásticos, né? Que é também um traço característico que nos une, Marcelo, o cinema de terror, né? Que a gente também conversava demais sobre isso. Então eu escrevo sobre Ivan Cardoso, eu tenho um artigo meu sobre Ivan Cardoso, e também um texto meu sobre, já nem lembro mais o filme que eu escrevi, já tem uns dias aí, quer dizer, alguns meses. O livro está no prelo, vai ser lançado talvez esse ano, e enfim, o meu trabalho de pesquisa acadêmica depois foi rumando para o cinema, mas sempre fui trabalhando, forçando a barra com o cinema. Mas no Jornal de Brasília eu fico, então, por 12 anos, né, de 2001 até 2012, né, 2012, eu fico trabalhando, saí de estagiário, fui até editor de cultura, e aí o caderno, inclusive, voltou a se chamar Cultura, e depois eu fui alçado aí para a direção do site, né, para editar o site, então chamado Clica Brasília, o site jornal. Que bacana. E legal, você começou como estagiário, foi editor de cultura, né? Você chegou até esse posto muito importante, bacana demais. E legal. E 12 anos no Jornal de Brasília. E a gastronomia, né? Você falou como o jornalismo entrou na sua vida. E a gastronomia, como é que ela chegou para você? Pois é. Deixa eu só falar que durante meus 12 anos no Claro. Jornal de Brasília, eu também trabalhei paralelamente na Band News FM, como crítico de cinema. Então, eu fiquei por 7 anos fazendo crítica de cinema na Band News FM, paralelamente ao Jornal de Brasília, tá? Aproveitando a cobertura que eu já fazia, tá, dos festivais e tal. Mas a gastronomia entra no site do Jornal de Brasília. Meu vínculo com a gastronomia, aliás, nunca foi de comunicação, de jornalismo, nunca tive esse interesse. Já tive que cobrir pauta a contragosto, né, de gastronomia, porque eu entendia, primeiro que eu não pensava em gastronomia, eu pensava em culinária, né, algo do âmbito doméstico mesmo, do ofício, né, de se fazer comida e de se comer também. E eu estudei muito por conta própria, assim, comida para interesse pessoal apenas, por curiosidade, por desejo de escrever, não de escrever, de cozinhar mesmo, cozinhar e comer. E sempre tive muita curiosidade com eventos, com outras culturas, né? Então, tudo que me apresentava de novo, eu ia. Circulei muito por embaixadas, né? Aproveitando que a gente está em Brasília, então tive muito acesso, né, a embaixadas de outros países aí. Então, as comidas desses países. Até hoje ainda vou, né, a convite às vezes para a embaixada, eu sempre deixo aberto, você fala assim, ó, eu estou indo para comer. Esse é o meu interesse, entendeu? Então, se for para falar de comida, né, então podem me chamar que eu vou e eu vou escrever sobre isso, eu vou comentar sobre isso. Então, eu sempre tive esse interesse dentro de casa, com as minhas avós, minha mãe, né, todo mundo cozinhando, né? Eu tive a sorte de ter 3 avós, né, inclusive 2 ainda vivas aí, uma de coração, que tem 104 anos, né, e a outra com Legal. 94. E aí ficou Bacana. nesse lugar. E eu não queria misturar isso com jornalismo, sabe? Só que me vi compelido a fazer isso quando o diretor, o dono do jornal, ele, no meu primeiro dia como editor do site, ele foi ser apresentado um piloto na reunião nossa. Um piloto de uma websérie chamada Clica Gourmet. E foi apresentado e o dono do jornal me perguntou, assim, falou, e aí, o que você achou? Eu falei, cara, eu achei horrível. Né? Não tem ângulo, não tem roteiro, não tem nada. É um papo de 2 pessoas com uma edição horrorosa. E eu meio que eu falo assim as coisas, sabe? Se me perguntar, eu falo. E todo mundo ficou meio assim, falou assim, poxa, mas deu trabalho. Eu falei, sim, gente, mas não foi um trabalho bem feito. E ele falou, então faz tu. Toma que o filho agora é teu, se vira. E aí eu fiz, montei o roteiro, já tinha essa prática do roteiro, fui estudar roteiro, né? Eu cheguei a trabalhar com consultoria de roteiro, eu cheguei a colaborar com alguns filmes, assim, fazendo script doctoring e tal. Né? Nesse momento eu estou escrevendo um roteiro, né, de uma série, meu grande chapa, Gustavo Amora, né, que é o Comida Sagrada, uma série idealizada por ele. Depois a gente pode falar sobre
também. Mas aí Sim, claro. eu cheguei e fiz um roteiro, né? O roteiro basicamente era o seguinte: a pessoa chegava no restaurante e ia falar o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês um prato que está no cardápio desse restaurante, como você pode fazê-lo em casa. Essa era o roteiro. Essa era a premissa, né, do, do- da Da série. série. Assim. Foram 42 episódios que a gente fez no Olha. YouTube. Tem alguns ainda lá, bem tosco, né? Porque a gente está falando aí do ano de 2012, né? 2011, na verdade. 2010, 2011, assim. Ou seja, o YouTube não era exatamente esse lugar que é hoje, né? Com muitos influencers e tal. Né? Naquela época eu perdi o time, né? Eu poderia ter sido um influencer, um YouTuber, né? Mas não fui. E aí eu fiz essa série, mas aí não tinha ninguém para apresentar. A pessoa falou, cara, você que entende mais de comida aqui entre nós, então vai lá fazer. Você é a peso para apresentar. E comecei a apresentar, comecei a conhecer o business, né? Conhecer as pessoas, as figuras que circulam nessa área. Antes disso, um ano antes desse programa, eu já tinha sido convidado por um amigo para fazer uma revista de gastronomia. E eu recusei, falei, não, se Uhum. fosse de cinema, de música e tal, eu faria, mas Uhum. gastronomia não tem interesse. E quando ele me viu fazendo esse programa depois, ele falou assim, pô, bicho, você está toda envolvida em gastronomia, bora fazer a revista. E aí eu meio que pilhei, porque eu estava conhecendo a galera, eu já lia muito, né? Revista de gastronomia, já assinava, já fazia um monte de coisa disso, entendeu? Assinava sites e tal, gringos, né? Muitos deles, e sempre me alimentei, né? Com informações gastronômicas, e aí eu encarei. Então eu larguei o Jornal de Uhum. Brasília para lançar a revista Chef, uma revista que a gente criou, a gente abriu uma editora, que era para editar várias coisas de gastronomia, e a gente acabou lançando a revista Chef, e essa revista, ela durou só de 2011, né, a 2012, porque ela foi um projeto assim que não conseguiu se manter financiado, um projeto muito sofisticado em termos de gráficos, né, acabou ficando muito pesado, a gente não conseguiu, é, e aí a revista teve 5 edições, né, bimestrais, e a gente conseguiu lançar, é uma revista lindíssima e tal, com uns conteúdos bem legais, internacionais até, a gente tem entrevistas com gente de fora do mundo, do Brasil, assim, né, a gente teve entrevista com o Ferran Adrià, a gente fez, sabe, a gente falou com muita gente, a gente fez muita coisa legal, e deu um impactozinho no mercado, para quem a tiragem era limitada, mas a gente se fez conhecido um pouquinho. E aí fechou, e aí eu fui trabalhar no Correio Brasiliense com freela, eu estava na Band News ainda, falando sobre cinema, e fui trabalhar na FSB Comunicação, que foi o meu primeiro contato com o mundo corporativo, nessa coisa da assessoria de comunicação. Foi legal a experiência, mas logo fui chamado para abrir a Veja Brasília. Né? O pessoal da Veja Brasília, sei lá, a Vejinha, que tinha Veja São Paulo e Veja Rio, Uhum. ainda tem, né? Uhum. E aí eles abriram em 2013 e abri a Veja Brasília. Não era só aquela Veja comer e beber. Né? Era Vejinha semanal mesmo, com o roteiro da cidade. E fui chamado para ser crítico de restaurante. Aí foi assim que eu entrei no negócio. Aliás, a curiosidade é que eu recusei, na verdade, né, no início. Quando falou assim, a gente queria que você fosse crítico de restaurante. Aí eu falei assim, não, mas eu quero ser crítico de cinema. Eles chamam para fazer cinema, não comida, pô. Não, olha, o convite é para restaurante. Eu falei, então bora. Entendeu? Uhum. E fui trabalhar, então, na Editora Abril, durou 2 anos a revista. Só uma curiosidade, você falou dessa websérie, né, que vocês iam nos restaurantes e pegavam um prato do cardápio e mostravam como preparar. Você pode falar, só citar alguns pratos aí que vocês colocaram aí para ensinar o Cara, eu tenho pessoal? vários pratos, sim. Ó, por Tacar exemplo, alguns aí. no Nilcoto, que é o restaurante japonês ali na 212 Sul, o Cristiano comia, o pai dele ainda era vivo, mas ele não quis aparecer no vídeo, né? O seu Ryoso, né? O Ryoso-san, que foi o mentor, né, do Nilcoto. E ele fez um kirashi. Kirashi é um prato que, na verdade, é muito de celebração também japonesa, e é um sushi bem grande, uma tigelona, né, de arroz com várias pertences ali, ovas, peixes e etc., que Uhum. você pode colocar por cima. No Piantella, finado Piantella, né, eu fiz lá com então o chefe Palito. O chefe Palito me ensinou a fazer um linguado. Você tá aí, Marcelo, ainda, cara? Eu acho que caiu aí o Tô sinal. aqui, tô aqui. O gato pulou aqui e derrubou. Desculpa. E aí o chefe Me Palito, na surpreendeu. época, me ensinou a fazer um linguado
com um molho, eu não lembro exatamente do molho, mas era linguado com aspargos. Era um prato bem, bem simples, mas também um tanto sofisticado, era bem, bem gostoso, assim. Cara, foram muitos pratos que a gente fez. A gente chegou a fazer. Ai, gente. A Alice também, o restaurante finado da Alice, né? Você lembra da Alice Brasserie? Que ela fez Ela fez camarões na vodka. Fez um prato bem interessante, Olha camarões só, flamados, bombados na vodka. Né? Bem gostoso, assim. Enfim, fizemos vários pratos, assim, entendeu? Foram 42 receitas, então. que Né? Então a gente bacana. circulou bastante Você nesse aprendeu negócio. muito também vendo esses Sim, chefes aí ensinarem, sim. né? É. E logo eu percebi que eu tinha meio que esse conhecimento que eu não sabia exatamente o que eu tinha, entendeu? Então, assim, Uhum. eu sabia descrever o prato, eu sabia o que estava errado, o que estava certo, o que estava excessivo, o que estava, enfim, não funcionava, a combinação que não estava legal. Comecei a estudar mais sobre isso e na Veja Brasília eu, de fato, exerci a questão da crítica de restaurante, né? Eu ia Uhum. como cliente oculto, né? Eu basicamente sentava no restaurante, não avisava ninguém, eu fazia reserva sobre meu segundo sobrenome, então, nome de outra pessoa, né? O nome da minha acompanhante, normalmente minha esposa, assim. E aí eu fazia essa reserva e chegava lá, comia, pagava a conta e escrevia. Depois o cara tomava um susto quando via nas páginas da Veja Brasil. Falou, pô, mas eu não pedi para você escrever sobre isso. Eu falei, sim, mas eu escrevi porque eu fui, entendeu? Eu paguei minha conta. E era uma coisa que o mercado de Brasília até hoje não está acostumado. Até hoje eu faço esse papel assim, né? Agora com muito menos frequência, né? Mas ainda faço, né? Eu tô com o meu blog dentro do Comida de Pensar, eu tenho um blog lá chamado Garfo do Crítico. E aí, todo mês eu vou num restaurante e escrevo sobre ele. Né? Nesse momento também as contas são muito caras para se pagar, mas eu não aceito convite. Entendeu? O pessoal me chama assim, vem experimentar coisa no restaurante. Não, entendeu? Porque eu preciso manter essa isenção, né? Então, Uhum. isso deu uma balada no mercado da cidade. A Verdinha cresceu bastante, depois a Verdinha fechou. Depois que a Verdinha fechou, eu fui trabalhar aí, de fato, no mundo mesmo da assessoria de comunicação. Trabalhei por 4 anos na Secretaria de Cultura. Voltei meu vínculo, Uhum. né, amoroso com cultura. E aí foi quando eu comecei Uhum. a trabalhar no Festival de Brasília como na parte da organização. Né? Eu era da comunicação Uhum. do Festival de Brasília. O Festival de Brasília é da Secretaria de Cultura. Então eu fiquei por 4 anos na gestão Hollenberg, né? Uhum. Na Secretaria de Cultura, e também continuei exercendo minha crítica, então, num blog chamado O Bicho Todo, e depois no Metrópolis, que eles me chamaram, fiquei 2 anos no Metrópolis escrevendo a crítica, também na mesma pegada da Vejinha, em que eu ia sem falar nada, pagava minha conta e escrevia depois uma reflexão sobre aquela experiência, né? Sempre, assim, se eu fosse num lugar e o lugar, tipo, aquele dia estava ruim, estava bem ruim. Se a comida estava bem ruim, o atendimento foi péssimo e tudo mais, eu não vou escrever sobre isso. Eu vou voltar outro dia, entendeu? Para tirar uma prova, porque pode ser. Acontece demais isso na gastronomia. E na gastronomia, a questão é muito mais sensível do que na crítica cultural que a gente faz. Né? Você mesmo está muito habituado a fazer. Na crítica literária, na crítica cinematográfica, na crítica musical, você já tem uma predisposição até histórica de se receber a crítica. Já havia um papel muito bem definido do crítico. Né? Você tem um Uhum. movimento como o Velho Vague que nasceu de críticos, né? Escrevendo Uhum. sobre isso. No próprio Cinema Novo, a galera escrevia sobre os filmes. Então, esse Uhum. exercício cerebral, ele já era muito, já vinha né, da crítica de arte, né, que inclusive se tornou uma grande vertente, né? E a gastronomia não conseguiu se adaptar tão bem, sabe? Porque os ânimos ficam um pouco mais frágeis, mais vulneráveis. Ele está falando de um serviço mais peculiar, digamos assim. Porque você não Uhum. está produzindo uma obra, você está fazendo um serviço diário, diuturno, né? Em que você está ali, pô, e de repente a pessoa vem e critica, sabe? Uhum. Aí já está acostumado. Se eu faço um filme e tal, você pode acabar com o meu filme, porque eu já estou esperando que você vai fazer isso. Não estou falando que ele vai gostar, mas, enfim. Ninguém Já, gosta disso realmente. mas mas já existe um lastro maior. Né? A nossa Uhum. crítica, até no Brasil, ela é muito ali fechadinha em São Paulo, né? Rio, e fica por ali, entende? Hoje já se abriu mais com os youtubers aí e tal, muitos deles se colocam como críticos, mas não são, né? Come de graça e fala sobre isso, É mais escreve. Mas enfim, faz mais uma sinopse mesmo do que uma crítica, né? Uma apresentação, sei lá. o que não é um problema, entendeu? Desde que você se Não, coloque como tal, né? É um serviço.
Queria até pedir sua opinião, porque você tocou no assunto agora que eu achei interessante, né? Referente à questão do padrão de qualidade. Você falou, fui lá no restaurante, depois eu quero até saber se quando você voltou, o que você achou. Mas, só para introduzir, o seguinte, é, isso eu vejo muito, vejo com uma certa frequência. Às vezes você vai no restaurante, num lugar, você, nossa, que lugar bom, você gosta da comida, você gosta de tudo. Aí, de repente, você volta e, de repente, parece que de uma hora para outra tudo piora. A comida ficou muito ruim, o serviço cai, o atendimento. Aí aconteceu, tem um lugar onde eu trabalho ali no Venâncio Shopping, né? Centro de Brasília, para quem não conhece, a região de shoppings, hotéis e tal. E tem um lugar lá que eu sempre gosto de tomar um chocolate, aquele chocolate com creme, la creme, né? Bem cremoso e tal. Não vou citar o nome da loja. Em geral, assim, 99% das vezes que eu fui lá, maravilhoso. Aí ontem eu fui lá, exatamente ontem, sentei de manhã, pedi o chocolate, la creme, lá, la crema, sei lá qual é o nome que eles puseram. E ele veio assim, tava cremoso, mas muito menos do que o normal. Tava meio líquido, tava bem líquido. Eu até chamei a moça lá e falei, moça, esse é o chocolate e tal? Aí ela falou, é. Aí eu falei, é porque ele tá muito líquido, assim, não tá aquele cremoso habitual. Aí ela falou, vou ver o que aconteceu. Ela foi lá ver o que aconteceu e eu tomei o chocolate, fui embora e ela nunca mais voltou para me dizer o que tinha acontecido. Então, a minha pergunta é essa. Primeiro, o que aconteceu lá? Você voltou, estava melhor? E por que você acha que acontecem essas... Não é em todos os lugares, mas alguns lugares, às vezes, inclusive às vezes lugares conhecidos, badalados, às vezes tem essa questão de não ter um controle assim constante da qualidade. Um dia você vai e tá bom, o dia tá muito bom, o dia tá mais ou menos, o dia tá ruim. O que você acha que às vezes acontece isso? Tá vendo? É ainda falta de gestão? O que é? Não é às vezes, Marcelo, é com muito mais frequência do que parece, sabe? Uhum. Porque a gente está falando de um mercado, o mercado gastronômico, é um mercado muito complicado, no mundo, tá? No mundo, perfeito? Mas ele é um mercado que, assim, ele tem horas muito extenuantes, sabe? Ele tem sempre gente sobrecarregada, mal remunerada, aquela coisa, é, aquele roteiro bonito, desenhado, né, da comida afetiva que eu sonho em cozinhar e tenho paixão por comida e vou abrir um restaurante que é vendido pelo MasterChef, por exemplo, para gente, ou outros programas de gastronomia. Eles criam uma ilusão muito distante da realidade do negócio restaurante. O negócio restaurante, normalmente, é um negócio em que você cria-se uma dívida muito grande. Normalmente, o restaurante ele passa por isso. São negócios que têm pouca mão de obra qualificada, porque você também não tem grana para remunerar isso, sabe? Eu já fui professor de gastronomia, né? E eu percebia isso nos alunos, né? Você começa a ver um monte de alunos chegando com o sonho de ter o seu próprio restaurante, mas nunca com o sonho de trabalhar no restaurante. Porque trabalhar no restaurante é muito diferente, entendeu? É melhor você trabalhar em outra coisa, porque você vai ganhar muito mal, você vai trabalhar por muito tempo, e você não vai estar fazendo o que você ama, porque ninguém vai amar soltar ali 50 pratos por dia da mesma comida, entendeu? Você não está num espaço de criação, né? Quem vai ter esse luxo são os restaurantes mais, enfim, mais graduados, entendeu? Restaurantes com mais investimento, restaurantes em que o chefe pode ter um luxo de ter um chefe executivo tocando, e você pode ser um criativo, por exemplo, né? Então, isso não vai acontecer. Então, essa questão do mercado do restaurante também passa por uma altíssima rotatividade, né? Então, vai ser o mesmo problema de serviços em geral. Você pode ver, vai ter vários serviços que a gente recorre em que o atendente não atendeu legal naquele dia. Porque já é um novo atendente, né? Não é aquele mesmo, sabe? Porque a coisa circula, a coisa gira. Então, a gente tem um problema social também, econômico e tal, do próprio negócio do restaurante, que vai impactar na forma como é feito o serviço. E você vai ter o olho do dono, às vezes, ele é muito gordo, assim, né? Ele começa a dar certo, ele começa a poder se afastar do serviço, entendeu? E aí você tem aquela máxima, né, do olho do dono engorda o gado, né, aquela coisa. É meio que isso. Então, quando você se distancia e deixa a galera tocando, você vai ter problemas de padrão, sabe? Isso vai Uhum. acontecer.
Às vezes você não conseguiu fazer um treinamento, entendeu? Eu conheço donos de restaurantes super conscientes disso, que me falam, Lobão, cara, eu não consigo ter tempo para treinar minha nova equipe. Nem dá tempo, porque um sai, depois entra o outro, depois não sei o quê. Eu aumento os salários e a gente consegue segurar um pouquinho mais, aumenta um pouco de benefício, mas a gente não dá conta de treinar todo mundo a contento, sabe? Inclusive, teve um caso agora, eu soltei um ranking de pizzas, né? Das pizzas do DF. Teve uma das pizzarias, que eu gosto muito, inclusive, que foi absolutamente massacrada, assim, é uma das melhores do DF. E eu fui falar, eu falei com o dono da pizzaria, né? Eu falei assim, cara, olha só, a galera tá descendo a lenha e não é sem razão, entendeu? Porque estava sofrendo de vários problemas de padrão de qualidade. Agora, ele estava já com 4 lojas de pizzaria. Você vai perder padrão de qualidade. Normalmente, você vai ter mais qualidade quando você tem um único estabelecimento, entendeu? Sabe? Ou quando você serve algo que é realmente padronizado, que aí você não tem mistério. Né? As redes de fast food, por exemplo, elas podem se dar o luxo de ter um atendimento horroroso, entendeu? Porque você está indo para ela não por conta do atendimento, mas por conta da praticidade ou do preço, alguma coisa assim. Uhum. Nem todo mundo é um Claude Troagro e tem um Batista ali, como você falou, né? Os grandes restaurantes. Segurando Que às vezes, na onda, exatamente. se bem que nem sei se o Batista ainda é o executivo ali, talvez já tenha até outros, Talvez né? já seja Porque o Claude ele tem vários restaurantes, né? Vários não, mas tem uns 4 ou 5 ali só no Rio de Janeiro, né? Sim, Uhum. mas essa é a realidade, assim, dessa gastronomia mais elitizada, essa gastronomia com mais investimento, que serve menu degustação, sabe, que atende um público, Uhum. né, mais capitalizado. Essa gastronomia não pode se dar o luxo, e aí eu sempre cobro a mais deles, tá? Não pode se dar o luxo de errar, entendeu? Porque aí você está se colocando numa posição em que você está aberto realmente a esse tipo de crítica mais violenta. Então, a forma como eu vou criticar o boteco aqui da minha rua, o Pardinho, vai ser muito diferente da forma como eu vou criticar o dono do Alex Atala, ou a Casa do Porco lá, que acabou de ganhar aí o 12º lugar no ranking da 50 Best, né? Então, Uhum. assim, são parâmetros muito diferentes que eu vou utilizar. E a minha crítica é meio peculiar também, porque eu não gosto de ser um crítico técnico apenas. Eu acho que a comida não acontece só em nível técnico, sabe? Eu não estou interessado em discutir o ponto do filé mignon, entendeu? Eu estou interessado em discutir o que está por trás, né? Sabe? Da produção de sentido também, sabe? E aí Uhum. foi assim, pensando em tantas dessas coisas, que aí eu fui migrando também academicamente do cinema, que era o que eu pesquisava, sabe? Para começar a pesquisar gastronomia, que é um âmbito absolutamente novo no mundo, inclusive, de pesquisa, sabe? Porque a gastronomia sempre esteve e ainda está muito, né? Dependente de outras grandes áreas, da sociologia, da comunicação. Meu doutorado, por exemplo, foi em comunicação, mas meu objeto todinho foi sobre gastronomia, sobre comida, entende? Uhum. Mas eu precisei me acomodar em alguma outra grande área que permitisse, né? Então, você vai ver muita pesquisa, muita reflexão sobre gastronomia dentro do turismo, dentro sei lá, da agronomia, dentro da biologia, dentro de vários outros campos da química, sabe? Que não são da gastronomia especificamente. E aí eu comecei a fazer uma busca também acadêmica para falar, cara, eu quero pesquisar gastronomia. E a gente está nesse mesmo momento, já até mudei de assunto, com um Uhum. grande grupo no Brasil que está interessado realmente nas questões que a gastronomia pode ajudar a resolver com ciência, inclusive. Por exemplo. Então, a gastronomia, a gente fica sempre aprisionando a gastronomia dentro, por exemplo, do eixo do entretenimento, o que não está errado, perfeito? Gastronomia também é entretenimento, é principalmente entretenimento. Porque a diferença de gastronomia para culinária é que a gastronomia ela é aquela gastronomia que avança para fora, né, das produções culturais que você tem, digamos, das relações que você tem com a comida, das práticas, né, que você tem sociais. E, e Tô ouvindo, tô te ouvindo. você vai ter, então, a culinária acontecendo nesse âmbito, né, que é o âmbito do ofício. E a gastronomia, ela realmente vai para o âmbito do comércio, da prática comercial. Agora, a gastronomia, ela começa a se tornar um fenômeno que vai para além de apenas você pensar na comida que está sendo vendida, sabe? Hoje você tem uma questão toda voltada para
como que essas práticas agora começam a mudar a forma como a gente percebe o que a gente está comendo. Como que ele muda a nossa forma também de se relacionar com a terra. Não existe a gente falar de gastronomia hoje sem a gente pensar em problemas como a fome, por exemplo, ou problemas sociais, como esse que a gente está falando. Mas não é uma questão para a sociologia apenas responder. A gastronomia precisa conseguir responder isso, entendeu? Então é por isso que a gente está pensando assim, cara, a gastronomia precisa entrar para discutir temas grandes, temas maiores, que até agora estão entendendo que ela não tem voz, né? Mas a gastronomia, por ser até uma possibilidade, né? Porque não foi confirmado que ele é uma ciência. Também não quero nem discutir isso, mas eu penso assim, como eu uso o termo ciências gastronômicas, né? Porque eu entendo que você tem a gastronomia articulada com várias outras ciências. E ele é o grande lugar para você produzir um conteúdo transdisciplinar de compreensão mesmo da vida, a partir da lente mesmo da gastronomia e das relações que ela permite. E a gente faz, inclusive, as relações com o imaginário. Hoje a gente come o que o imaginário está falando para a gente comer, sabe? Se você vai na cafeteria mesmo que você foi e você vai pedir aquele cappuccino que vem com a borda melecada de Nutella, isso só existe porque o imaginário falou que isso é legal ter, isso é legal existir, entendeu? Porque se a gente for olhar cruamente, é um nojo. Minha avó vendo aquilo ali vai falar assim, gente, serviram uma taça suja para o cliente. Vai lá lavar esse negócio, entendeu? Que bacana. E aí, como é que foi? Fala um pouco assim, dessa sua trajetória acadêmica, né? Enfim, você também passou pela Itália, né? Você ficou um período lá estudando, né? Você fez doutorado. Fala um pouco aí sobre seus objetos aí de estudo, né? Na universidade, né? Essa sua viagem, essa sua temporada que você passou fora também, que foi bem interessante, né? O que você Legal. viu de novo, de legal? Itália, para quem gosta de gastronomia, é um país perfeito, né? Enfim, É, uma das é um bom país, eu melhores diria perfeito. gastronomias. Olha, na minha trajetória acadêmica, eu fiz o seguinte: quando eu fui chamado para ser crítico de restaurante, eu resolvi entrar no mestrado para pesquisar cinema, entendeu? Uhum, Foi aquele negócio que eu te falei. Eu falei assim, cara, eu não estava querendo mexer com gastronomia, mas o mercado queria que eu falasse isso. E entendi que tinha uma aptidão para isso e topei. Só que academicamente, meu interesse estava sendo refletido sobre cinema. Então, eu fiz meu mestrado em cima da obra do Terrence Malick, né, o cineasta americano. Foi até o filme Árvore da Vida, se eu não me engano. Ele abrangeu, sabe? Depois disso eu não uhum, segui, não. E eu estava interessado em pensar na estética, né? Dentro do cinema, no discurso, inclusive que eu chamei de teopoético, né? Religioso e estético, que o Terence Malick trazia. E aquilo foi crescendo em mim. Só que quando eu entrei no doutorado, ou tentei perseguir o doutorado, meu orientador, o Gustavo de Castro, ele falou assim, bom, por que você não investiga gastronomia, bicho? Ninguém está falando sobre gastronomia na comunicação, cara. Assim, pelo menos não dessa gastronomia. Quando a gente fala em gastronomia da comunicação, você fala sobre os reality shows, você fala sobre, sei lá, marketing, você fala sobre, né, a relação da mídia com a comida, sabe? E o Gustavo me incentivou a falar sobre estética na comida. E estética da comida foi um desafio enorme, porque quando a gente fala estética dentro da turma da gastronomia, você entende estética como um empratamento, sabe? Como colocar a florzinha, né, e os brotinhos em cima do prato, assim, do risoto, para ficar uhum, bonitinho. E uhum, quando eu falo estética como disciplina, a gente está pensando em outra coisa. A gente está pensando em produção de sentido. Né? A gente está uhum. pensando em todos os sentidos. E aí foi quando eu deparei com um livro chamado O Gosto como Experiência, que foi uma tradução do Senac, de um camarada chamado Nicolò Perulo, um filósofo italiano contemporâneo, de agora, assim. E aí eu comecei a ler esse livro, cheguei até o final e mudou minha cabeça todinha. Eu falei, cara, eu preciso escrever sobre comida, falei com o Gustavo de Castro, falei, vou me aplicar ao doutorado. E me apliquei, passei lá para o doutorado na UNB e fui fazer sobre estética e gastronomia. E mandei um e-mail para o Nicolò Perulo, né, que eu nem imaginei que ele fosse responder algum dia, mas ele respondeu no dia seguinte. Eu falei, pô, eu queria estudar contigo aí. Como é que faz?
Aí só me responde assim, vem para cá, eu não tenho bolsa, né, para te ajudar nem nada, mas se você conseguir chegar aqui, eu te recebo, sem custo. E aí eu apliquei por uma bolsa da CAPES e fui para lá fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche. Eu fui fazer um ano, então, da minha pesquisa de doutorado lá na Universidade de Ciências Gastronômicas de Polenzo. Polenzo, que ficou esse centro, então, que é o centro do Slow Food, né? O movimento Slow Food. Essa é a gastronomia, é a universidade que o pessoal também apelida de Universidade do Slow Food, né? Do movimento Slow Food, que nasce, então, numa cidadezinha próxima a que eu estava lá, pelo Carlo Petrini. Eu fui vizinho do Carlo Petrini. Você acredita? O cara que iniciou todo esse movimento, né, de socialismo e gastronomia, né, basicamente, nos anos 80. Ele, um jornalista italiano, e começa a falar sobre comida e liberdade, né, dentro de uma proposta bem gramsciana, assim, né, bem nessa pegada, só que com outro viés, né? E aí ele começa a se tornar esse movimento que hoje é grandioso, né, chamado Slow Food, que tem representantes de tudo quanto é lugar. Inclusive a gente tem aqui em Brasília o Slow Food Cerrado como representante desse movimento. E eu cheguei lá para estudar nessa universidade com ele, tivemos uns encontros e tal, comecei a estudar lá e viver lá por um ano. Peguei pandemia ali no meio. Eu fui em 2019 eu fui em julho de 2019 e fiquei até julho de 2020. Você pegou o início. Eu peguei o início, mas também lá foi o seguinte, a gente fechou bem lá, né? Foram 80 dias fechados, sem poder sair de casa, tinha que ter permissão para sair e tal. Mas depois desses 80 dias, a minha cidade era muito pequena, 30 mil habitantes. Não tinha mais nenhum caso na cidade. E aí eles liberaram tudo, em junho, assim, entendeu? A gente fez até feijoada, dos amigos gringos, entendeu? No meio da pandemia, porque a gente não tinha a segunda onda ainda lá, né? Tinha vencido, a sensação de que, pô, isso aqui acabou, entendeu? Acabou. Mas depois que eu cheguei no Brasil, bateu a segunda onda lá, que foi feia também, né? Enfim, e aí a pandemia atrapalhou minha pesquisa de campo, que eu ia falar sobre queijos, né, no Piemonte, que foi uma região que eu estava, e não consegui ir para o campo, porque eu cheguei lá no verão e estava tudo fechado, e eu estava me ambientando ainda primeiro, e as aulas começaram então ali começaram ali logo no outono, né? Depois verão, outono, né? É isso? Primavera, verão, outono. Primavera, verão, outono e inverno. Então o outono chegou, e já chegou com friozinho, que eu estava no norte da Itália, e eu estava começando as aulas lá no doutorado. E aí eu comecei as aulas e falei, não, vou deixar a pesquisa para depois. E aí veio o inverno. Eu falei, cara, até parece que eu vou fazer pesquisa de campo nessa friaca. Eu não estou acostumado. Eu falei, vou fazer isso na primavera. Vou esperar a primavera chegar. E a primavera estava tudo fechado com Covid, né? Então, eu perdi minha pesquisa de campo por causa disso. Não teve, mas foi legal, assim. Eu voltei para o Brasil e aí apresentei essa tese. É uma tese realmente bem inédita, assim, né? Recebeu muito elogio da banda, assim, falando assim, poxa, você está, né, abrindo um caminho bem legal. E eu, fiquei super honrado e tal. Então, até escrevi em alguns editais agora para tentar publicar a tese em livro, né? Bacana. Já estou fazendo uma versão aí para, quem sabe aí, conseguindo edital, seguir o teu caminho aí, Marcelo, da literatura. Valeu. Olha só, Montsu, eu acho que Montsu é italiano ou italiana, não estou identificando aqui, porque botou boa notte, né, escrito em italiano, Boa notte, né? E ele está boa notte, né? Buonasera. O Monzo está perguntando se você chegou a visitar o sul da Itália. Na verdade, não visitei nada na Itália, eu fiquei no Piemonte, entendeu? Eu estava lá com bolsa de estudante, com a minha família inteira, entendeu? Foi o momento mais apertado assim, que a gente passou. Então, assim, eu fui com esse objetivo. Tinha também a intenção de fazer algumas viagenzinhas, né, de trem, algumas coisas assim. Só que, enfim, a gente pegou a pandemia. Então, assim, quando a gente estava começando a pensar em planejar alguma coisa para poder ir conhecer a Itália, já estava tudo fechado e não tinha mais como, né? Então, não conheço o sul da Itália, conheço só o norte mesmo, Piemonte e Lombardia. Né? Nem na Toscana eu cheguei, assim, gostaria, mas não cheguei. Mas, assim, eu vivi muito, assim, a cultura piemontesa, principalmente, né? Então, do Piemonte, assim, principalmente, assim, eu estava bem servido de vinhos, né? Meus vinhos favoritos da Itália ficam ali naquela região, né?
Então, o Arnês, né, que é um vinho branco assim, sensacional, uma uva sensacional lá do Piemonte, Barolo, Barbaresco, que era o Ou, Nebbiolo. Então, eu estava para mim, melhor região de vinho da Paraíso. O Monsu tá falando, sim, Gaetano que del Monsu. Del Gaetano. Monzu. Monzu, Monzu. 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 O Monzu. Monzu? Legal. Fala isso. Ok, João, quando entrou aí também, né, que foi citado aí na nossa E aí, conversa. Gizi? Que bacana, você ficou um ano então na Itália. Sim, sim. E aí, como era pandemia, eu tava dando aula no IESB antes de ir para a Itália, né? Eu era professor no IESB de gastronomia e de jornalismo, cinema também. E aí eu precisei sair do IESB para poder fazer o sanduíche. Ei, Gigi, tudo bom? Joconda. E quando bateu a pandemia no Brasil, eu já vi que eu não ia conseguir voltar para a universidade, porque a configuração toda mudou no planeta, né? E aí eu criei uma iniciativa própria, assim, minha, chamada Escola de Humanas, para fazer alguns cursos online, entendeu? Que foi uma febre que aconteceu, né? E meus cursos eram, assim, de ciências transdisciplinares. Então eu dava, inclusive, uma disciplina que era chamada Comida de Pensar. Então eu inaugurei em 2020 mesmo, Comida de Pensar, como um curso. É um curso agora que ele é anual, né? Esse ano já rolou, inclusive, a edição. Então eu comecei a dar o Comida de Pensar. Eu também tinha outros cursos, né? Tinha um curso sobre moda, tinha um curso sobre cinema, um curso sobre jornalismo e pós-verdade. Só que acabou que só o Comida de Pensar que estava rendendo mesmo, financeiramente, porque eu precisava de algum emprego, algum trabalho, né? E foi o que me sustentou durante a pandemia, basicamente, né? Porque eu não tinha. Eu voltei então para o Brasil sem bolsa já, né? Terminou minha bolsa, não tinha mais bolsa, e também voltei sem, né, o emprego que eu tinha. Eu sempre tive emprego, né? Então foi minha primeira vez assim me deparando com uma vida de tipo assim empreendedorismo por necessidade. E aí eu Uhum. comecei a evoluir a escola de humanas. Eu parei a escola de humanas, né? A gente pausou porque eu queria me tornar uma instituição de ensino superior. Eu vi que a burocracia era bizarra, o investimento tinha que ser altíssimo para conseguir, né, me certificar e tudo mais. E aí eu fui investir no Comida de Pensar, que eu transformei nesse hub. Então, o hub que hoje vai reunir minhas consultorias e curadorias gastronômicas, muito voltado para a gastronomia, né? Ele reúne minha newsletter semanal, que é a Coffees, meu blog, que é o Garfo do Crítico, né? E, basicamente, eu trabalho dentro desse hub, nessas iniciativas, e foi assim que eu colaboro com a Gioconda aqui, ó, que entrou aí no Slow Film. Me tornei também curador cinematográfico do Matula Film Festival, que foi o festival novo criado pela Dani lá em Minas, né? Foi um festival muito bonitinho, criado na pandemia. Ele foi, ele foi pela Lei Aldir Blanc, né? Que foi uma lei assim que foi assim salvou, né? Grande parte aí a cultura. E isso foi graças ao a galera da cultura, tá? Né? Não foi graças de jeito nenhum ao governo federal, foi graças aos Sim. governos locais, né? Aplicando essa lei assim que conseguiu passar pela militância da cultura, né? Para poder fazer projetos menores, né, mas que poderiam remunerar aí os produtores culturais. E aí eu começo a entrar na produção cultural. Entrou aqui, ó, Marcelo, o Amora, o seu Amora aí, que é meu parça, né, é o idealizador da série que a gente tá começando a pesquisar aí. Então, enfim, fica aí o alô, Amora, para ti. E a gente começa, então, Aí eu começo, então, a me espalhar com isso, fazendo, inclusive, essa iniciativa de pesquisa e tal, em cima de gastronomia. Aí cheguei a dar algumas consultorias, mas eu não vou seguir em consultoria gastronômica, que aí é outra especialidade, entendeu, para você ter. Mas comecei a fazer cliente oculto, né, para saber também problemas de restaurante, para os próprios restaurantes, né. Comecei a fazer alguns serviços assim. E também comecei a fazer também, aí eu voltei para academia, né, voltei a trabalhar na academia. Hoje estão me dividindo entre a UDF, que é o Centro Universitário UDF, onde eu leciono jornalismo, né, dentro das disciplinas de rádio-jornalismo, que é, né, uma das grandes paixões que eu tenho, e audiovisual lá na comunicação organizacional da UNB,
né, na Faculdade de Comunicação, na FAC. E eu estou lá como professor substituto, né, temporário. Então, eu estou me revezando nisso aí, né, fazendo aí alguns freelazinhos também de vez em quando, tudo para complementar, né, picadinho aí, né, fazer aí meu portfólio, né. Uhum. Então, acaba sendo realmente vários braços, mas eu estou aqui também procurando lugares de respiro, né, para eu me dedicar melhor a cada uma das coisas. Legal, Montzu, falando Gaetano, né? Muito legal, sempre se reinventando. Eu queria te perguntar qual que é a ideia desse nome, Comida de Pensar, que é bem interessante. Então, essa comida de pensar é muito simples, né? Eu basicamente entendi que a gente estava a gente estava pensando muito na comida de comer, entendeu? Como gastronomia. Então, toda vez que se fala em gastronomia, o pessoal fala assim, receita. Inclusive, assim, né, os tios, né, o pessoal mais velho, assim, da família, de amigos e tal, quando eu chego na casa de alguém, o pessoal já fala, lá vem o chefe. E não, gente, não tem formação de gastronomia, não, gente. Tem formação de comunicação, então aborda a parte histórica, social, né, cultural. Inclusive, quando eu fui professor de gastronomia, eu sou professor de gastronomia ainda, eu sou dessa parte teórica, né, da gastronomia, não da parte prática, assim, não me aventuro, né, embora tenha algum conhecimento, mas meu conhecimento é amador, né, é interessado, porém amador, sabe? Então, assim, na gastronomia, o que eu pensei foi, cara, a gente está pensando demais na comida de comer. Falta a gente se alimentar da comida de pensar. Então foi essa brincadeira da onde surgiu o comida de pensar, entendeu? Que assim, é um alimento, na verdade, agora, só que um alimento mesmo, falando sobre alimento, só que para o pensamento. Então a gente precisa de se alimentar da comida de pensar. Então, a partir dessa premissa, eu criei esse curso, Comida de Pensar, que ele explora, né, todas as facetas da gastronomia pela ótica da história, da sociologia, da filosofia, de gênero, de raça, enfim, relações sociais, de trabalho, Bacana. de psicologia. Enfim, é o que eu chamo de curso de ciências gastronômicas. Então, ele é um curso, mas ele agora se tornou minha grife, digamos assim, né, onde eu reúno, né, o hub, né, onde eu reúno todas as iniciativas. Então, enfim, meu perfil, inclusive, no Instagram é Comida de Pensar, porque eu realmente tornei esse hub como meu hub digital mesmo, entendeu? Para produzir conteúdo. Então, eu produzo e-books, eu produzo, enfim, conteúdo, né, para quem precisar, SEO, né, conteúdo SEO, que é muito demandado, assim. Então, eu já fiz muito, né, conteúdo SEO, principalmente de vinhos, né, para marketplace, entendeu? Escrevendo aqueles blogs, né, de comida, assim, para outras pessoas. Né? Produz e-book também, para quem quiser, inclusive, falar assim, eu queria um e-book aí sobre, sei lá, minha gastronomia, e aí eu ensino o caminho das pedras e produzo também. Né? Então, o Comida de Pensar serve para isso também, tá? E é o custo anual também que eu faço. Que bacana. E tem a ver com essa perspectiva que você falava, né, mais para trás um pouco aqui da live, de ver a gastronomia por um espectro mais amplo, né? Como você falou, de relação com outras áreas, né? Você citou a Sim. Marcelo, biologia. são tantas outras áreas que eu costumo brincar que eu uso no meu marketing, né, do Comida de Pensar, de que o curso Comida de Pensar, a gente vai discutir futebol, sexo, religião e apocalipse zumbi. Tudo aquilo que não se discute, né, não se pode discutir, a gente vai discutir lá. Então, eu uso realmente, né, o futebol, né, a própria teoria, né, do Nelson Gonçalves, do viralatismo à brasileira, né, para poder abordar comida. Eu uso o Apocalipse Zumbi, né, do Romero, né, principalmente o Despertar dos Mortos, lá do 78, né, como essa grande metáfora do consumo. Né? Uma praça de Uhum. alimentação de shopping, gente, é, para mim, o filme do Romero. Entendeu? É um apocalipse zumbi. Né? As pessoas não estão Olha consumindo só. comida, as pessoas estão consumindo sei lá o quê, estão comendo sem pensar, entendeu? Então, minha grande teoria é de que a gente precisa pensar mais no que a gente está comendo, sabe? A gente precisa, né, Uhum. de entender o que é a comida que está na nossa frente, sabe? Então, aí eu faço relação pelas havaianas também. Enfim, a gente vai relacionando muito no Comida de Pensar a comida também com a cultura pop, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de perspectiva, pelo contrário, ela está integrada já, sabe?
E até o cinema, né, mesmo tem muito a ver com a gastronomia, né, pô, que é a sua área também, é cinema e gastronomia. Só a Gioconda, a Ana Pimenta aí, nossa colega jornalista da EBC, né, da Rádio Nacional Amazônia, Bom elogiando aí o demais. nosso querido Guilherme Lobão. Valeu, E a Gioconda perguntou se os gente. seus alunos da UNB vão ao cinema. Hoje, meus alunos não vão ao cinema direito, não, viu? Eu tento. Eu faço meu trabalho, que é assim, gente, vão ao cinema, sabe? Metade do que eu aprendi da minha vida foi porque eu fui ao cinema, entendeu? Então, basicamente, assim, minha vida foi ir ao cinema, então frequentei demais cinema, e eu tento sempre incentivar, encorajar meus alunos a terem esse tempo de cinema. A gente está num tempo bem esquisito, que a gente precisa se acostumar também, entender, mas você tem muitos dos jovens, né, estão assistindo filme pelo TikTok, gente, sabe? Trocaram o CinemaScope por essa telinha vertical que a gente está falando TikTok aqui. Scope. TikTok Scope. E é uma perda muito grande, né? Então o pessoal vai assistir um filme inteiro, tá? No TikTok. Mas não é assim, um filme inteiro que sentar e coloca o filme para ver. São várias partes, tipo assim, 58 partes de um filme, entendeu? Nossa. A pessoa vai vendo picado ao longo da semana e tal. É trágico, Joconda, eu concordo. Porque assim, a experiência de sentar no cinema e assistir. Ontem mesmo eu estava falando com os alunos, foi ontem, Gigi, que foi o Deus e o Diabo. Foi anteontem. Deus do Diabo no Cine Brasília, a cópia restaurada, lindíssima, em 4K, né? Aí trabalho do Lino Meirelles, guerreiro, e aí foi exibida no Cine Brasília, né? E o pessoal falou assim, ah, não, eu vou ver depois, quando estiver na internet. Eu falei, cara, você não vai ver, sabe? Ele foi feito para a tela, entendeu? A telona, não para a telinha. E uma coisa não exclui a outra. Você pode Não usar as novas exclui, não mídias para exclui. fazer outras coisas, mas assim, nada como ver um filme no cinema, né? Muito bom, Eu né? acho que precisa Experiência. preservar essa experiência, entendeu? Sabe? Enfim, mas é uma nova cinefilia acontecendo também, que, enfim, a gente precisa entender melhor. Né? No meu papel de comunicólogo, assim, eu gosto de entender o fenômeno, sabe? Então, quando meus alunos falam, professor, eu estou vendo desse jeito, eu vou lá e vejo, para saber como é que é. Eu quero me articular com essa galera. Eu quero entender o que está acontecendo. Ó, e Deus e Diabo na Terra do Sol está em cartaz amanhã, às 16 horas, no Cine Brasil. Sim, Brasília. Legal. Muito bom, né? Esse clássico aí do Glauber Rocha, de 1964, né? O filme já tem 64. quase 60 anos. Legal, legal demais, Joconda. Pô, que bacana, cara. E, enfim, agora, assim, você até chegou a falar, o que que ela falou? No seu curso você fala dessa relação. A Ana Pimenta, nossa colega também Pô, jornalista, que massa. perguntando se você fala dessa relação entre comida, magia e erotismo. Lindo o livro da Isabel Allende, Afrodite. Afrodite. Eu li Afrodite, que Isabel realmente é lindo, Allende. assim. A gente trata do erotismo, né? Eu trato do erotismo, inclusive, pela Susan Sontag, né? Que Susan Sontag tem uma máxima que eu acho lindíssima para a arte, né? Em que ela vai falar assim, cara, a gente está muito preocupado na hermenêutica da arte. Ela critica, né, aquela coisa de você querer desvendar o quadro a partir dos aspectos técnicos da pintura, por exemplo, do artista. Né? Então, ela falou que assim, toda a cultura, né, de apreciação da obra de arte começou a se basear basicamente numa hermenêutica da arte. E Susan Sontag convoca a gente a pensar numa erótica da arte, da gente sentir, se envolver, né, e se misturar com ela. Eu não chego a falar de magia especificamente. Eu falo de religião, ele vai envolver alguma coisa, né, do transcendente. Mas o erotismo está em uma parte sim, do curso, quando a gente traz ele para cá, inclusive com muitas referências musicais. Eu gosto de usar demais referências musicais também, para dentro do curso Comida de Pensar. Tem até uma playlist no Spotify aberta, para quem Como quiser ouvir, chama? Essa chamada comida de pensar. Comida de Ouvir. Comida de ouvir. O que que tem lá, assim, só pra você. Cita alguns Cara, sons aí que tem. então, tem sons que vão desde, sei lá, Wagner Tiso, Trio Azimuth, tem Chico Buarque com feijoada completa, tem Ah, Goiabada Cascão, do Lopes, todas tem com temas relacionados à alimentação. mais ou menos. Tem alguns que não são diretamente relacionados à alimentação, porque fazem parte do curso, entendeu? Então, dentro do contexto do curso, ela faz sentido. Por exemplo, tem Brasília, do Sérgio Sampaio, entendeu? Né? E tem algumas músicas que fogem um pouquinho, mas tem Ovo de Codorna, do Gonzaga, que trata de erotismo, né?
Sim, Eu quero ovo de codorna para comer, o meu problema ele tem que afrodisíaco, resolver. né? É, então tem algumas coisas assim, tem Djavan com farinha, né? A gente tem uma aula muito sobre farinha. Djavan abre essa aula pra gente. Tem café com pão, São Donato? Não tem café com pão, João Nonato, olha só, vou colocar lá. Vou colocar lá. Uma Mas tem Gil, tem curiosidade. Gilberto Gil, tem Refazenda, né, do Gilberto Gil. Tem o Sede do Gilberto Gil com Dominguinhos, né? Bacana. Também é muito brasileiro o curso, assim, sabe? É muito voltado para a cultura brasileira, apesar de que a gente aborda todo o fenômeno internacional também, principalmente quando a gente fala desses fenômenos midiáticos de hoje, né? Que a gastronomia se tornou isso, um fenômeno grande, fenômeno midiático, que agora a gente começa a incorporar no nosso dia a dia. A gente cria expectativas a partir de coisas que a gente está vendo na internet. E não da verdade, não da realidade, sabe? A nossa inspiração não é mais a comida da avó, mas sim o youtuber, o TikToker, que começa a produzir uma comida com determinada forma. E essas trends que vão acontecer no digital, eu abordo isso também na tese, essas trends são exportadas para o mundo real, né, e impactam literalmente o mundo real. Então, quando aquele açougueiro turco começa a fazer aquela mãozinha com sal assim, sabe? Aquele movimento, e começa a fazer toda uma mise-en-scène de servir a carne de uma forma grosseira e jogar o sal de uma forma grosseira, aquilo influencia a forma como a gente consome a imagem, e essa imagem ela vai ser uma exigência da nossa experiência para a vida real do nosso paladar. Então a gente está querendo que ter algum restaurante que vai servir uma carne banhada em ouro, que já é uma realidade. Uma coisa, uma triste realidade, que tem restaurante que está fazendo isso. Sabe? Uma coisa absolutamente fútil, que não agrega nada em sabor, em textura, em nenhum aspecto, né? Mas por um caráter ostentatório, porque a gente se acostumou a ver esse turco servindo, né, os jogadores da seleção e de outras nacionalidades aí também, né, colocando a carne na boca, né, de uma forma meio esquisita, assim. Então você tem isso sendo reproduzido agora dentro do contexto da próprio negócio restaurante. Isso inclusive causou até um mal-estar, né? Durante é, foi na Copa do Mundo, foi recente quando os jogadores foram comer nesse restaurante, né? Enfim, e se falava muito, ó, num país com 30 milhões de pessoas passando fome, né? O cara lá ostentando lá comendo uma picanha, quando que, como você falou, não acrescenta nada de sabor, é só realmente a coisa de demonstrar poder econômico, enfim. A comida está no centro desse debate desde sempre. Infelizmente, Josué de Castro não ficou datado. Gostaria muito. Né? A gente pega o Geografia da Fome do Josué de Castro e vai falar assim, nada mudou. Né? Ele, se tivesse vivo, ia falar assim, caramba, vocês ainda estão usando meu livro? Sabe? Essa é a tristeza que a gente tem hoje dentro do cenário nosso da gastronomia. E por isso que eu falo que a gastronomia precisa pensar no que ela está falando, no que ela está fazendo e nos símbolos que ela está promovendo, sabe? Então, por outro lado, também você tem uma outra gastronomia que tem aparecido que a gente não conhecia. A gastronomia indígena, boa parte da gastronomia afrodiaspórica que a gente tem no Brasil, ela começa a também ser redefinida e ser até divulgada por meio desse controle que a gente tem hoje das nossas próprias narrativas. Né? Então você consegue acessar também outras culturas. É o benefício aí que a gente tem da mídia digital nesse sentido, de você poder promover um resgate, né, de ancestralidades. Bacana. Realmente comida de pensar. E você chegou a falar, né? Até a Joconda, acho que ela ainda não tinha entrado aí, Joconda Caputo, né? Nossa colega jornalista, que também é produtora cultural, né? Produz esse festival Slow Food aí, do qual você participa também na curadoria. E você chegou a falar um pouco sobre Slow Food, né? Você até falou, vou falar um pouco desse festival Slow Film, né? Como é que você participa e tal? Quantas edições você já participou? Como é que foi essa experiência? Como é que é essa experiência? O que que tem de interessante, né, para as pessoas que estão vendo aí? Primeiro que tem mais de interessante é o seguinte, né? Uma sacada genial aí, né, do Serginho Morricone, da Gioconda e da Carmen Moretson, que vão, então, buscar filmes que têm a temática da alimentação, né, dentro da sua presente mesmo, de uma forma mais nítida, mais declarada mesmo, dentro das suas produções.
só que sempre produzindo a partir de projetos estéticos também, entendeu? Ó, nesse ano, gente, a gente ainda está, a gente está sem, né? Sem patrocínio. A gente ainda está sem patrocinador. Vão sair editais aí, vamos ver se a gente consegue entrar. Mas quem quiser patrocinar o Slow Film, por favor, venha, porque é super relevante, lota, entendeu? E o Slow Film acontecia em Pirinópolis, né? Era belíssimo, assim, mas Pirinópolis acabou ficando muito pequeno, assim, para o festival, porque tem pouca estrutura, também tem problema com patrocínio e tal. Então veio para Brasília, já nas últimas 2 ou 3 edições, e aí desde que veio para Brasília eu estou colaborando com o Gioconda e com o Serginho na parte da curadoria gastronômica. Então associa-se o festival que é de cinema, o Serginho faz a curadoria dos filmes, né? Ele que é um grande mestre, né, curador nosso no Brasil, né? Faz a curadoria do Cine Brasília, né? Já fez por muitos anos também antes, é professor também de cinema e tal, um grande mestre nosso aí. Eu fiz minhas primeiras aulas de roteiro foram com o Sérgio Morricone, foram 9 anos em Piri, isso, e esse ano vai ter aí, né, no segundo semestre, se tudo der certo, conseguir fazer mais uma edição em Brasília. E aí eu faço essa parte que é das atividades formativas, que é justamente o Comida de Pensar falando aqui, entendeu? Então são oficinas, são debates, são discussões que a gente traz para poder incrementar a programação de filmes que tem já no festival, que são filmes internacionais, muitos deles inéditos, filmes assim que nunca ninguém iria ver na sala de cinema, filmes inclusive que são legendados pela própria equipe do Slow Film, entendeu? Que contrata uma legendagem porque esse filme não existe em português, entendeu? Então, assim, é um evento assim super sensacional que traz filmes de altíssimo nível para discutir cinema, ou discutir a alimentação a partir da ótica do cinema. Que bacana, vamos torcer então para que patrocínio apareça, né? Enfim, seja por uma lei de incentivo, apoio aí, para que esse evento maravilhoso possa continuar, né? Que tenha a participação aí do nosso convidado Guilherme, mas também da Gioconda, do Morricone, de toda essa equipe. E falando da CBN Sabores, né, Brasília, que você é colunista, quanto tempo que Sim. você está na Rádio CBN e qual você falou da perspectiva do Comida de Pensar, né, do conceito do Comida de Pensar, do Hub, na coluna, como é que é a sua abordagem da gastronomia lá, o que você destaca? Enfim, já que estamos falando de uma rádio de perfil jornalístico, né, uma rádio que é Sim, super full-time jornalismo. dedicada à notícia, como é que funciona? Como é que é a sua participação lá na Rádio CBN? A CBN Sabores é um quadro que você tem nas CBNs, tá? Em outros estados também. Então já é um quadro Uhum. marcado da própria CBN, uma marca da CBN. E aí vai mudando de convidado, né? De cada, digamos, de cada colunista que é contratado para fazer, então, esse trabalho, né? Que é de colaboração. Então, é um colunista, vai ter por estado, os principais estados aí. E em Brasília a gente teve, antes de mim, a Luciana Barbo, né, grande amiga Luciana Luciana Barbo, Barba, que é grande super Luciana. é uma das, né, guerreiras aí da velha guarda, da jovem guarda do, do, da nossa cobertura jornalística gastronômica. E, e aí foi curioso que assim, a gente inverteu os papéis, né? Eu saí do Metrópolis, porque eu estava na Itália, inclusive, e veio pandemia, e aí a Luciana Lubarbo saiu da CBN. E aí, depois da pandemia, eu entrei na CBN e a Lubarbo entrou na Metrópolis. Entendeu? Meio que a gente trocou de cargo ali. E aí eu assumi ali, foi no meio da pandemia ainda, né? Os CBN Sabores ali com o Bruno Mello. E está sendo bem legal, já fiz 2 anos lá. Então começamos aí em 2021, né? E chegamos agora em 2023 no aniversário de Brasília, que foi a estreia de 2021, a minha estreia, né, no CBN Sabores. E lá a abordagem ela é um pouco mais jornalística. Eu trago algumas coisas de pensar mesmo, né? Trago algumas provocações, trago alguma coisa mais irônica, mais crítica também, mas a ideia é trazer também muito de serviço, tá, para o ouvinte, entendeu? Então vou falar muito do cenário de Brasília, especificamente, mas também falo sobre questões que as pessoas talvez não conheçam, alguns processos, algumas receitas, mas sempre trazendo uma perspectiva do serviço, tá? Então, se eu vou falar, por exemplo, que eu falei recentemente sobre macarrons, aquela sobremesinha francesa, aquele, né, quitute Uhum. francês,
eu falo sobre esse processo, falo um pouco sobre a história, mas eu sempre cito alguns lugares onde você pode encontrar bons exemplares daquele ingrediente, daquele produto, então, na cidade. Né? Então, esse é meu giro que eu faço. Dou uma girada muito boa na cidade. Gosto muito de sair do plano, entendeu? Para poder descobrir coisas e conhecer coisas. E trago isso para o contexto, então, do CBN de Sabores, toda segunda e sexta, lá no CBN Brasília. Toda segunda e sexta, que horas? É 10 para meio-dia. E depois fica disponível lá na internet. Vocês Fica podem no ouvir. site da CBN, no Spotify, no Deezer, na Apple, Ah, que no seu, massa. no seu tocador de podcast. Inclusive pessoas de outros estados, né? Porque Brasília é uma cidade que sempre tem muita gente do Brasil inteiro e até de fora circulando, né? Porque é uma cidade que é centro de decisões político-econômicas, né? Tem muitos Sim. eventos, então pessoas que vêm de outros estados e até de fora podem acessar o podcast aí do Lobão e até para saber quais são os restaurantes de Brasília que eu posso ir e tal, saber um pouco dicas gastronômicas aí da capital do país, que tem um mercado bem interessante. Bacana. Aham. Que legal. Super aquecido, sabe? A Joconda até falou o seguinte, né? Que o BRB, né? BRB, para quem é de fora do Distrito Federal, é o Banco Regional de Brasília. É o único banco que antigamente cada estado tinha um banco estatal, tinha o Banespa, Banerj, enfim, todos foram privatizados. O BRB é a única unidade da federação que ainda tem um banco estatal, é o Distrito Federal que tem esse Banco Regional de Brasília, esse BRB. E a Joconda estava justamente questionando, pô, patrocina o Flamengo, né? Que por um acaso é o time do governador Ibanez Rocha, né? E não patrocina um evento local que, assim, de importância nacional, né? Um evento super importante cultural, né? Realizado em Brasília, né? Enfim, fica aí fica a minha crítica no caso, né? Sim, Lobão, é bom que demais a bacana. sua crítica. Você. E você está falando, você falou há pouco, né, até do seu parceiro entrou aí dessa série, né? Que você está fazendo um roteiro de uma série é sobre gastronomia também. Na verdade, ela é sobre o sagrado, né? Então, eu não sei o quanto de spoiler eu posso dar aqui, não sei se a Amora ainda está aí para me Não, orientar, pode mas falar assim, só da ela tá, ideia, não precisa é, passar é, muitos detalhes, não, para a não série, estragar a surpresa. ela tá ainda em pesquisa, né? A gente está nesse momento em pesquisa, finalizando, aliás, a pesquisa, para então fazer o roteiro. Então, é uma pesquisa que vai abordar aí a comida e dentro de rituais, né? De rituais sagrados, assim, que a gente tem, eu percebe, em festejos populares ou então em lugares aí do Brasil, entendeu? Então, vão ter várias culturas e várias matrizes religiosas que a gente vai abordar o contato dessas pessoas com o sagrado que é mediado pela comida. Que Essa é mais bacana. ou menos a premissa. A ideia é produzir essa série para depois negociar com algum canal da internet ou até televisivo mesmo para exibir, não é isso? A gente ganhou um edital de desenvolvimento, né? De pesquisa, né? E desenvolvimento. Então, a gente está fazendo essa pesquisa aqui nesse edital, e a ideia é que depois da pesquisa pronta, a gente entre em outros editais de produção, para, de fato, então, fazer o filme e correr atrás, né? De fato, de um canal, e vai ser a parte mais do Amora mesmo, que ele vai lidar com isso, ele que é a cabeça do projeto, uma Aham. ideia dele, a gente já fez algumas coisas juntos, assim, entendeu? O Amora é um cientista político, mobilizador social e cineasta, né? Ele produz junto com a galera do Comova, né? Um coletivo, né? De produção de cinema sensacional, tem muita produção dele, já muito premiados, assim. Então, assim, para mim está sendo uma experiência assim lindíssima estar junto com essa galera, né? É claro que nesse momento de pesquisa é meio solitário, né? Que a gente acaba ficando horas assim em ligação, olhando a internet, lendo livro, não sei o quê, né? Então, acaba sendo mais solitário. Mas, enfim, a ideia é que seja um projeto que vai ser bem bonito, assim. Imagino que a galera vai curtir quando chegar. Com certeza. E, enfim, até uma curiosidade particular minha, é uma época a gente, bom, você gosta muito de música, escreve sobre música, cobre música e tal também, né, junto com a gastronomia. E uma época, eu sei que você falou até uma hora de black music, né, eu sei que você é um grande fã aí de black music brasileira também, né, e do saudoso Cassiano, que infelizmente a pandemia nos levou embora, né, infelizmente
Ele morreu de Covid-19, né? O grande Genival Cassiano, grande compositor, cantor, guitarrista aí dos anos 70 principalmente, né? Diagonais era uma banda que ele tinha. E você, uma época, estava Marcelo, você me apresentou os Diagonais, bicho. Diagonais, que foi um CD que eu ganhei de presente da Gioconda também. Ela que me deu disso de presente. Diagonais. Mas Diagonais era a banda que o Cassiano tinha um conjunto vocal que acompanhou o Tim Maia naquelas gravações de Sim. 1970, Primavera, que inclusive é do Cassiano, né? Embora tenha feito mais sucesso com o Tim Maia. E o O back Diagonais era um vocal grupo da vocal. gravação do Tim Maia é do Cassiano, né? Os back é dos Diagonais. E esse grupo gravou, acho que uns 2 discos, esse mais conhecido aí no início dos anos 70, antes dele partir para a carreira solo. Mas você estava uma época interessado em fazer algo sobre o Cassiano? Você chegou a fazer contato com ele? Como é que foi? Cheguei, eu fiz algumas entrevistas com o Cassiano, longuíssimas, ele virou assim um chapa. Só que a principal figura foi o Wildon, né? O Wildon, me tornei amigo pessoal do Wildon, né? Em 2005 foi isso. Fiz foi em 2005. E eu me lembro que foi assim, Brasília ia ter o show da Alanis Morissette dentro do Brasília Music Festival, e eu cobri a música, né? E eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, o show da Alanis vai ser no mesmo dia da volta do Wildon aos palcos, lá como é o nome? Lá em Moema, aquela casa de shows, em Moema, São São Paulo. Paulo, Blue Note, né? Aham. Pronto. Ele ia voltar, ele estava longe dos palcos há anos, assim, e eu já era fã dele, a gente já estava conversando sobre esse documentário que eu queria fazer, acabou não rolando. E aí o Wildon falou assim, pô, bicho, vai lá me ver, cara, não sei o quê. Cara, eu apertei um dinheiro de passagem, marquei um hotelzinho, inclusive no hotel eu fui vizinho dos Misfits. Olha só. Eles estavam na Aham. cidade para fazer um show aí. Enfim, e ele falou assim, pô, Punk mas vai ser show rock. da... Meu editor na época era o Rodrigo Leitão. O Leitão chegou e falou assim, cara, você não tem como ir não, bicho. Você tem um show da Alanis Morissette. Só que aí eu dei um berro na redação e falei assim, gente, quem quer cobrir o show da Alanis Morissette? 10 pessoas levantaram a mão. Falei, aí, tô liberado, né? E aí eu fui lá ter com o Wildon, ele me dedicou uma música, e eu sentei do lado, bicho, do lado, você não sabe, não acredita. Eu não acreditei. Eu tava do lado do Tony Bizarro, também nos deixou recentemente, saudoso Tony Bizarro. Eu tava do lado do Tony Bizarro, conversando com ele a noite inteira, durante o show ali, entendeu? Na mesa que o Wildon separou, que me colocou lá. E na minha frente tinha o Luiz Wagner, cara, guitarreiro. E a gente conversando a noite inteira. Só que eu não sabia que o cara do meu lado era o Tony Bizarro, porque eu conheci o Tony Bizarro dos discos dos anos 70, ele com aquele bigodão e o cabelo preto, assim, né? E agora tinha um senhor de cabelo branco e sem bigode, sabe? Falando de pizza, entendeu? Porque ele tinha uma pizzaria, não sei o que, para. E aí, de repente, o Will fala assim, eu queria te chamar aqui pra uma música que eu fiz com o Tim Maia, um camarada que tem uma voz muito parecida com a do Tim Maia, para fazer a voz do Tim Maia aqui no palco. Vem pra cá, Tony Bizarro, e chamou também o Frank Quero... Adriano, que é um parceiro do Tony Bizarro. E o cara do meu lado levanta e vai lá cantar, e eu fico... E o pessoal sem entender nada, falou assim, que moleque é esse? Eu tinha 25 anos, né? Aí, esse moleque, tu conhece essa velharada toda, bicho, da Black Music e tal, entendeu? E aí o Wildon foi esse grande chapa aí, né? Até hoje a gente está em contato, assim, mas eu fiz uma matéria com o Wildon, fiz uma matéria com o Cassiano para não perder as entrevistas, só que acabou que não rolou o documentário, né? Depois eu cheguei a ter uma tentativa de fazer um documentário com um cineasta pernambucano chamado Daniel Aragão, que entrou em contato comigo, ele soube que eu estava mexendo com... Eu estava com contato com o Cassiano regular, assim, com o Wildon também. Ele falou, cara, eu quero muito registrar esses caras e tal. Eu falei, pô, pode ser uma chance, né, pra gente fazer isso. Mas aí acabou não rolando. A gente, enfim, a vida foi levando para outro caminho, entendeu? Eu não consegui priorizar, né? Porque o documentário, ou você consegue um edital para você conseguir priorizar o tempo para poder fazer isso, ou então Sim. você tem que fazer no seu tempo livre. E para mim era meio que quase nenhum, entendeu? Então, tempo livre para mim é para família. Então não tem como eu conseguir meter outro projeto, sabe? Que Mas assim, gosto muito dessa bacana. galera. Fui atrás de muita gente da banda Black Rio, né? O William Magalhães, né, que deu uma ressuscitada no Black Rio lá, uma nova formação, né, que era do pai dele, do Berdan. Enfim, foi atrás dessa galera toda.
E essas conversas com o Cassiano você chegou a publicar? Eu cheguei a publicar algumas coisas, porque as conversas foram por um caminho bem íntimo que ele pediu para eu não escrever. Que ele me fala sobre os problemas de drogas, né? Ele me fala sobre os problemas financeiros que ele teve, foram gravíssimos, assim. Então, eu tive essa conversa com ele, que não foi gravada, entendeu? Mas eu anotei no meu bloquinho, assim. Eu acho que eu tenho até hoje, aí, no meus alfarrábios aqui, esse bloquinho com essa conversa com o Cassiano, mas que vai ficar para mim para sempre, porque, entendeu? Naquela época eu já tinha pedido para não entrar nesse assunto, talvez para o documentário se acontecesse, mas eu cheguei a publicar sobre uma matéria, assim, normal, assim, para jornal, falando o que ele estava fazendo e tal. Mas o Cassiano foi aquele problema, né? Ele teve esse problema muito cedo, né, no pulmão, ficou só com o pulmão e tal. Enfim, um fumante inveterado, né, também, sabe? E realmente a Covid não ia poupá-lo, né? Ele estava muito fragilizado, Infelizmente. vulnerável a essa doença que atinge principalmente aí o Já pulmão. estava com quase 80 anos também, né? Sim. Então, realmente, ele estava numa situação muito delicada e pegando Covid, realmente, não, seria muito difícil, né? Ele conseguir superar essa. Mas eu senti muito a falta do Cassiano, assim, né? Eu acho que até hoje o Cassiano é a minha capa do Facebook, que eu não mudei. É Entendeu? uma referência, né? Aqueles discos, ele não gravou muitos discos, mas os discos que ele O que gravou ele são gravou, fantásticos, né? são. Inclusive a participação dele na nova Black Hill, com o William Oberdan, que ele apadrinhou a galera, né? Ele compôs algumas canções junto com o William, né? E chegou a fazer os vocais em uma música, entendeu? Já com uma voz um pouco mais grave, o Cassiano sempre tem uma voz muito tenor, né? Muito aguda, assim, né? Usava muito falsete, ele já não podia mais fazer isso, né? Por conta do comprometimento do pulmão, assim, da voz também, a rouquidão. Mas, assim, era uma figura, assim, realmente, que eu acho que muda todo o jogo da música brasileira e pouca gente sabe disso, né? E, para mim, assim, não existiria Tim Maia sem Cassiano, entendeu? Só pra gente conversar por baixo, né? Uhum. É o super hit Primavera, né? Que o Não Tim só gravou isso, ali em mas eu acho que a cultura 1970. Black Hill depende do Cassiano, entendeu? Sabe? Antes de Cassiano, só Jorge Ben. Sim, sim, sim. Verdade. Que bacana, Guilherme. Muito legal esse contato que você teve com ele. Você não chegou a gravar nenhuma entrevista, só anotar Não, mesmo. Aham. não. Mas que É bacana. porque eu estava começando a fazer uma pesquisa mesmo, né? Eu ia fazer uma Uhum, pesquisa para depois ir para produção e tal. uhum. Mas, enfim, a vida não permitiu, assim. Os caminhos foram outros que eu fui escolhendo e acabou não rolando. Mas que bom que você teve essa possibilidade de contato com ele, né? E com o Hilton, que você falou também, de quem você virou amigo. Muito legal mesmo. Parabéns. Guilherme Lobão, eu queria assim agradecer imensamente a sua presença hoje nessa live aqui, que foi fantástica, maravilhosa, porque você, enfim, a gente admira você já há muitos anos, desde que a gente se conheceu aí há 20 e tantos anos, há 22 anos. Mas é muito bacana ver o seu trabalho, porque assim, o seu trabalho é um trabalho de altíssima qualidade. Você demonstra assim, muita dedicação, muito amor, né, muita seriedade, muito comprometimento e muita qualidade no que você faz, e é muito interessante essa perspectiva acadêmica, né? Você realmente é um pensador da cultura e da gastronomia, né? Como você trouxe essa perspectiva hoje aqui para a gente de relacionar, ver a gastronomia de uma forma ampla, né? Também a gastronomia como ela pode nos ajudar até em pensar, né? Problemas, né? Enfim, que nos acompanham, né? Infelizmente há muito tempo, fome, né? A gente agora vê muita miséria aí, muita pobreza, muita gente passando fome, isso é muito triste, né? Sim. Num país como o Brasil, com tanta riqueza, tanta produção, né? Exporta tanto e 30 milhões aí passando fome, morando na rua, é deprimente. A gente vê as histórias, é muito triste. Mas enfim, muito obrigado. Que bom que você está nessa linha de frente pensando na gastronomia, slow food, CBN Sabores, comida de pensar, muito bacana. O seu trabalho é de excelente nível e obrigado por enriquecer essa live com tantas colocações assim que às vezes a gente nem pensa, né? Mas vê
você traz isso pra gente, coloca isso aqui. É muito bacana ter esses insights. Valeu demais aí pela presença Pô, hoje. legal. Foi uma Marcelo, aula com esse professor fantástico. eu te agradeço, Marcelo. Obrigado por me receber. Já acompanho a live há muito tempo. Aliás, sua produção é prolífica, né? São entrevistas incríveis aí, entendeu? Inclusive esse Obrigado, Nelson Faria, bicho, rolou, entendeu? Pra vocês verem o nível da Faria, parada, só mestre. isso. Mas, enfim, várias figuras da cidade também, dos meus tempos de repórter que eu vi aqui na live. Foi muito legal ouvir os caras agora, né? Já numa idade mais avançada, né? Falando também sobre as épocas. Né? Teve a conversa com o Pinduca, né? Que foi muito legal, Pinduca, já assim. 2 vezes. Pô, bom demais, cara. Relembrar nessa, esses momentos. Eles voltaram, inclusive, né? Fazer um show, né? O pessoal do Fizeram Proto e aí um tal. dia desse proto. Então, e muito legal. E te admiro também muito, Marcelo, como escritor também, né? Como jornalista. Sou um Obrigado. dos leitores, né? Eu tenho 2 livros seus. Eu tenho Um Pedaço Mal Passado, que é bem legal. Recomendo. E o textinho de Gabá, que eu peguei ali para ler com meu filho. Eu acabei não lendo para ele ainda, sabia? Porque na Aham. época ele era muito novinho. Mas eu acho que agora ele já pode ler sozinho. Obrigado aí, cara. Obrigado pelas palavras gentis aí, por prestigiar também os meus livros. Valeu demais mesmo. Fico honrado aí, porque é uma leitura assim de alguém bastante qualificado que me dá esse retorno. Bom, eu queria também aproveitar para agradecer todas as pessoas que entraram ao longo dessa nossa live, que já está com 80 minutos, 1h20 já com essa conversa maravilhosa. A gente nem vê o tempo passando, Uhum. porque o Guilherme Lobão fala tão bem que a gente se abstrai do tempo, né? Mas agradecer as pessoas que entraram aí, Gioconda, né, que é parceira dele no Slow Food, foi nossa chefe no Jornal de Brasília, figura Sim. fantástica, maravilhosa. Nossa colega aí, Ana Pimenta, também do EBC. Vi que entraram chefes, amigos seus, pessoas que trouxeram questões aí, perguntaram. Muito obrigado, gente. E mais uma vez, obrigado ao Guilherme Lobão. Acompanhem aí o trabalho dele pelo Comida de Pensar, que tem aqui no Instagram, mas também tem em outros espaços da internet. Sabores Brasília na Rádio CBN, segunda e sexta, mas também tem os podcasts na web. Acompanhem que vocês vão, com certeza, aprender muito sobre o universo da cultura, da gastronomia e da comunicação. Mais uma vez, muito obrigado, Guilherme Lobão, e sucesso aí com seus projetos todos, que você já nos adiantou algum, que em breve eles virem realidade. Vão Beleza. virar Obrigado demais, logo. Marcelo. Valeu, meu querido. Grande abraço para ti. Até breve, valeu. Tchau. Valeu.